A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe. Pastor Fábio Silva, fazendo este vídeo acerca do batismo. Vou falar um pouco sobre o batismo nas águas, o batismo, para que serve o batismo, qual a finalidade do batismo. É necessário se batizar assim que aceitamos a Cristo, é necessário o batismo. Então nós vamos falar um pouco sobre a importância do batismo, Mas antes de falar sobre o batismo, eu convido você para se inscrever no meu novo canal, o canal Fábio Silva, qual é esse que você vai estar acompanhando o vídeo. Se inscreva, compartilha, deixa aí o seu joinha para nos apoiar nessa plataforma. Esse canal visa não só informar os irmãos acerca da palavra de Deus, mas também sobre o reino do céu, pregar o reino do céu, a justiça de Deus, o juízo de Deus, tá bom? Então se inscreva aí se você achar interessante o estudo, o ensinamento da palavra de Deus. Acompanha aí no canal, tem alguns vídeos relacionados aí ao ministério também, o qual eu sou pastor, que é a Igreja Missionária Pentecostal, soando a trombeta para o arrebatamento. E você vai acompanhar alguns trabalhos aí, tá bom? Queridos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos acompanhar aqui a palavra de Deus. Vamos aprender um pouco acerca aí da importância do batismo nas águas, tá bom? Marcos 11, 27. Vou ler um texto aqui que diz assim, E tornando a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade faz tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos pergunto uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou do homem? Responde-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, eles nos dirão então, por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém, querido irmão? Palavra gloriosa, Os queridos irmãos sabem que nem todo mundo acredita no seu ministério, Nem todo mundo acredita no seu chamado, Isso é normal. Isso aconteceu com os pais da fé, isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com Daniel, isso vem acontecendo desde quando a Bíblia começou a narrar a história da criação de Deus. Então é comum as pessoas chegar até você e perguntar: com que autoridade você faz a obra de Deus? Com que autoridade você está diante de um trabalho, de uma igreja, do ministério? E a resposta, irmãos, está aqui nesse texto, está aqui na palavra de Deus, Nós estamos falando acerca do batismo, a importância do batismo. E Jesus, ele era o Filho de Deus, enviado dos céus para salvar a humanidade. E quando Jesus chegou aqui na terra, nem todos acreditaram no ministério do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que eles viam, os judeus principalmente, via Jesus como um falso Messias, como um falso profeta. E aqui a Bíblia narra uma história onde eles, os anciões, os príncipes dos judeus ali, os sacerdotes, os escribas, aqueles homens iletrados que escreviam a lei, que escrevia a palavra de Deus, os escribas, Eles vieram até Jesus perguntar com que autoridade Jesus fazia tais coisas como curar, libertar,
como dar vida ao morto, ressuscitar o morto, dar visão ao cego, dar audição ao surdo, levantar o paralítico, levantar o cadeirante, né? Curar o leproso, sarar o doente, repreender os espíritos imundos, né? Expulsá-lo daquelas pessoas. E eles indagavam, né, com que autoridade Jesus fazia isso, eles perguntando para Jesus, né? E aqui eles vieram perguntar também acerca do batismo, né? Por quê? Porque muitos tinham dúvida de onde tinha vindo o batismo de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele surgiu, né, pregando o batismo do arrependimento na beira do Rio Jordão. A palavra de Deus vai dizer que ele estava na beira do Rio Jordão e ele pregava ali o batismo do arrependimento. E as pessoas vinham até João Batista e se arrependiam dos seus pecados e confessavam, né, os seus pecados, se arrependiam ali, eram batizados nas águas do Rio Jordão. Então os anciões, eles perguntam para Jesus, nesse texto de Marcos, capítulo 11, versículo 27 a seguir, eles querem saber com que autoridade Jesus fazia tais coisas, e eles tinham dúvida acerca do batismo de João. E a pergunta deles era: o batismo de João era do céu ou dos homens? Ou seja, o batismo de João era de Deus ou era dos homens, era da terra, né? Então muitas pessoas têm dúvida se o ministério que você está é de Deus ou é do homem, se a igreja que você está dirigindo é de Deus ou do homem. E muitas das vezes, irmão, essas perguntas não é respondida com palavras, né? Palavras não convencem a ninguém. Só tem uma palavra que convence o homem. A Bíblia diz que é a palavra de Deus e convence através do Espírito Santo. Então, quando alguém tem dúvida do seu ministério, você não precisa se defender. Você tem que mostrar para essa pessoa através de obra, através da manifestação do poder de Deus. As pessoas têm que ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, na obra onde você está, na igreja, no ministério. Só que Jesus aqui, ele deixa bem claro, Jesus ele não responde com uma resposta, ele responde com outra pergunta, né? Porque se você vem até mim com uma pergunta, eu preciso saber qual a intenção dessa pergunta, né? Então Jesus ele responde com outra pergunta. Jesus disse, se porém dissermos, eles disseram, né? Eles vieram com essa pergunta e falou para Jesus, quando Jesus perguntou para eles, né, sobre ali no versículo 31, e ele razoava entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não cremos, né? Então quando Jesus perguntou aqui no versículo 29, mas Jesus respondendo disse-lhe, também eu vos pergunto uma coisa, e responder-me-ei, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus disse, se vocês me responderem a pergunta que eu farei para vocês, eu respondo a pergunta de vocês, né? Eu vou dizer para vocês qual é a autoridade que me foi dada e de onde essa autoridade veio. E aí Jesus pergunta para eles, né, acerca do batismo de João. O batismo de João era do céu ou do homem? E eles não responderam, porque eles sabiam, se eles respondessem que era do céu, né, ele estaria dando credibilidade ao batismo de João, estaria também dando credibilidade ao ministério de Jesus. Mas se eles dissessem que era do homem, ele estaria colocando o povo, né, colocando Jesus contra o povo. E o povo tinha Jesus como um profeta naquela época. O povo verdadeiramente que conhecia a palavra de Deus sabia que Jesus era o Messias. Então os judeus ali, os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles ficaram meio que em cima do muro, né? Eles sabiam da verdade, mas não queriam assumir que aquilo era uma verdade, ou seja, que o ministério de Jesus era do céu e que o ministério também de João Batista era do céu. Então eles ficaram em dúvida e Jesus disse, como vocês não responderam a minha pergunta, eu também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, ou seja, com que autoridade Jesus curava, Jesus salvava, Jesus libertava, com que autoridade Jesus sentava na mesa do pecador, com que autoridade Jesus perdoava pecados, né,
Então, Jesus não respondeu, irmão, com palavras. Ele deixou ali na mente de cada um ali, para que eles entendessem que o ministério de Jesus não é defendido com palavras humanas, né? A obra de Deus não é defendida pela força do braço, né? A palavra de Deus, ela vai dizer que nós não estamos lutando contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades do ar, tá bom, queridos irmãos? Então, diante a esta pergunta e esta palavra, eu gostaria de falar um pouco acerca do batismo, né? A importância do batismo nas águas, né? O batismo de João Batista, né? Nós estamos falando. Então, João Batista, ele veio trazer o batismo do arrependimento, mas antes de nós falarmos acerca do batismo do arrependimento, eu queria esclarecer para você um pouco acerca do nome de João Batista. Por que João Batista recebeu esse nome, João Batista? Se quando ele nasceu, a mãe dele, Isabel, e o pai Zacarias, a Bíblia vai dizer que o anjo, né, veio ali até a Zacarias, o sacerdote daquela época, né, e disse: olha, Isabel, a sua mulher, terá um filho e será chamado de João, né? O anjo não falou que o nome dele seria João Batista, mas falou que o nome dele seria João. Então o nome dele é João, né? A palavra Batista, ela foi aí acrescentada depois que João começou a batizar, depois que João recebeu ali o ministério do batismo. O próprio Deus, né, deu esse ministério para ele, o próprio Espírito Santo inspirou ele a fazer o batismo do arrependimento, porque até então, irmãos, não havia batismo, né? As pessoas, as crianças, né, elas eram circuncidadas ali ao 8º dia de vida, então faziam uma aliança com Deus, né? Essa aliança veio de Abraão, né, do tempo de Abraão, Deus fez essa aliança com Abraão, e até João Batista não havia o batismo, né? As pessoas, elas acreditavam em Deus, elas confiavam em Deus, entregavam suas vidas para o Senhor e não precisava do batismo porque não tinha o ministério do batismo, né? Mas Deus levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele era a voz do que clama no deserto, né? Endireitai as veredas para o Senhor. Então, o profeta Isaías, quando profetizou lá no livro do profeta Isaías, falando acerca do Messias e acerca de João Batista, ele sempre deixou claro que João Batista seria um homem que iria preparar o caminho para o Senhor. E como ele iria preparar esse caminho, né? Esse caminho que a Bíblia está falando não é um caminho trilhado na terra, não é um caminho feito no chão. Esse caminho é feito no coração, né? Esse caminho que João Batista veio fazer foi trazer arrependimento para o povo, trazer arrependimento para aquela geração que não estava mais acreditando em Deus, né? Que não se arrependia dos seus pecados. A Bíblia vai dizer que antes do nascimento de João Batista, Deus ficou 400 anos, a história vai narrar que Deus ficou 400 anos, né, sem falar com o homem na terra, sem usar profeta, sem usar visão, sem usar revelação. E esse período de 400 anos foi um período de silêncio na terra, um período de trevas, né? Um período onde o homem se afastou totalmente de Deus. E então, quando João Batista ele vem trazer ali as boas novas do arrependimento, do reino do céu, preparar o caminho para o Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que foi necessário ele trazer aí a pregação do arrependimento. O próprio João Batista no deserto ele pregava, né, ali na beira do Rio Jordão. A pregação dele era: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira eterna, né? Porque João Batista sabia que as pessoas estavam indo até ele para fugir da ira eterna. Então João Batista, ele era até um pouco duro nas suas pregações, né? Mas isso tudo, irmão, era permissão de Deus. Era necessário que as pessoas se achegassem ali à beira do Jordão, até ali onde estava o profeta João Batista batizando, para que essas pessoas fossem alcançadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo mais tarde, né, quando Jesus viesse trazer aí o reino do céu, a pregação do reino do céu, né? Jesus, ele trouxe a pregação do reino do céu, as boas novas, o evangelho de Cristo, né? Então, o batismo de João era muito importante para isso, né? Então, o nome João veio
dado pelo anjo, e Batista veio depois, quando ele começou a batizar. O próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu o ministério dele, né? O próprio Jesus Cristo reconheceu o ministério de João, né? Porque o próprio Jesus foi ser batizado pelo João na beira do Rio Jordão. Então Jesus foi ali para autenticar o ministério de João Batista, porque se Jesus não passasse pelo batismo de João Batista, até hoje as pessoas teriam dúvida de onde tinha vindo esse ministério de batismo, porque na Bíblia não tinha uma palavra clara falando que o batismo nas águas ia ser realizado no Novo Testamento, ia ser realizado no ministério de Jesus Cristo, né? Não tem uma palavra clara, né? Então Jesus ele veio testificar, ele veio dar autenticação àquele ministério, né? O ministério do batismo. E o próprio João disse para Jesus, né? Eu preciso de ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até mim para que eu batize o Senhor. Então Jesus vai voltar para o João Batista e vai dizer, é necessário que eu seja batizado, né? É necessário que eu seja batizado por você para cumprir toda a justiça de Deus, né? Então o batismo nas águas, nas águas, que é o batismo do arrependimento, irmão, é para você cumprir a justiça de Deus. Quando você é batizado, ali você está cumprindo a justiça de Deus, né? Por quê? Porque a justiça de Deus é que nós viemos obedecer a palavra do Senhor. Então Jesus, ele disse, eu vim cumprir a justiça de Deus, e ele não tinha pecado, né? Ele não precisava passar pelo batismo, mas para cumprir toda a justiça de Deus, ele ali foi batizado, tá bom? Então é um pouquinho aí acerca do batismo, né? No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, vai falar sobre o nascimento de João Batista. Lucas 1, de 60, capítulo 1, versículo 60, fala sobre o nome de Batista, de João, né? E depois foi chamado de João Batista. E quando você vai lá em Marcos, capítulo 1, versículo 3, né? Eu vou abrir aqui Marcos, estou com a Bíblia aberta aqui. Marcos 1, 3, né? Vamos estar lendo aqui, Marcos 1, 3. Palavra de Deus, e você vai nesse ensinamento aprender um pouco sobre o batismo, qual a importância, por que você deve se batizar, né? É claro que existe aí várias pessoas que não defendem o batismo, né, irmão? Mas cada um defende aquilo que acredita, né? As pessoas não é obrigado a acreditar no batismo. Eu acredito, você pode acreditar, mas muitos não acreditam, né? Então muitos não defendem o batismo, acham que não é necessário, mas o próprio Jesus Cristo, ele deixou claro, né? Porque ele foi batizado, ele não precisava de batismo, ele foi batizado, então ele deixou claro que é necessário o batismo, né? Louvado seja Deus. Marcos 1, 3, 4 e 5. Marcos 1, 3, 4 e 5, vamos ler aqui e vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Marcos 1, 3, diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo do arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e Jerusalém ia ter com ele, e todos eram batizados por eles no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Então, irmão, o batismo é importante. A Bíblia diz que todos eles se arrependiam, e até o profeta João Batista ali confessava a João Batista os seus pecados, e ali era batizado por imersão nas águas, né? Então o batismo de João era somente o batismo do arrependimento. Então hoje, para a gente batizar alguém, a pessoa precisa primeiro se arrepender, ela precisa primeiro confessar diante do Senhor Jesus Cristo os seus pecados, né? Sua culpa, e se arrepender, não praticar mais, né? Se ela bebia, se ela fumava, se ela se prostituía, se ela roubava, seja qual for o tipo de pecado que ela fazia no passado, ela não pode mais fazer,
Depois que há o arrependimento, você não pode mais praticar aquele pecado, né? Então você confessa a Cristo, se arrepende e aí você está preparado para passar pelo batismo, porque a partir dali você vai seguir a sua vida como uma nova criatura, né? A Bíblia diz, né, que nós temos que ser uma nova criatura, deixar a velha natureza de Adão, né, do pecado corrompida e passar a viver em novidade de vida. Então, se você quer ser batizado, se você quer se batizar, se você já entregou a sua vida para Jesus e não passou pelo batismo, essa é a importância de entender por que você tem que ser batizado, né? Não é simplesmente, eu quero me batizar, mas eu não larguei o pecado, eu não larguei a mentira, eu não larguei as coisas do mundo e eu quero me batizar. Você vai se batizar com o pecado. Então você não vai ter arrependimento dentro de você, a sua alma não vai estar limpa, o seu espírito não vai estar purificado, porque você não se arrependeu do pecado que você cometeu, tá bom? Então quer se batizar, se arrependa primeiro, deixa todo o pecado. E aí você vai, conversa com seu pastor, com a sua igreja, fala, eu quero me batizar, já aceitei Jesus, estou preparado, estou livre do pecado, não sinto mais desejo de pecar, não tenho mais desejo de fazer aquilo que corrompe a minha carne, né? Louvado seja Deus. E aí você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus por imersão, tá bom? Então o próprio Jesus também, ele reforçou, né, aqui no livro de Marcos, vamos ler aqui Marcos 16, o próprio Jesus reforça, né, a importância de você buscar o batismo, né? Marcos 16, a partir do 15 a seguir, né? Jesus ali, quando ele, depois da ressurreição, ele aparece na terra para os discípulos e ele deixa essa ordenância, né, que a igreja teria que praticar, o discípulo teria que dar continuidade a esse ministério de João Batista, né? E aí é muito importante aqui, Marcos 16, depois da ressurreição de Jesus, Marcos 16, versículo 16, ele diz assim, a partir do 15, tá? Marcos 16, 15, o próprio Jesus dizendo, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, tá bom? Então aqui está Jesus dizendo que a importância é de pregar o evangelho a toda criatura. Depois que o evangelho é pregado a toda criatura, aqueles que crê têm que ser batizados, porque a Bíblia diz, se crê e não passar pelo batismo também não alcança a salvação da vida eterna. Então Jesus diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. A salvação ela está no futuro, né? Porque você pode pecar hoje, pode pecar amanhã, então a salvação depende do momento que você está em santidade com Deus. E ele diz assim, mas quem não crê já está condenado, irmão. Então a pessoa que não crê, ela já está condenada por si só. Ela não crê no Evangelho, ela não crê em Jesus Cristo, ela não crê no batismo, ela não crê em milagre, ela não crê em salvação, ela não crê em ressurreição, ela é incrédula, ela não crê em Deus. Então a Bíblia diz que ela está condenada, a alma dela está condenada. Por quê? Porque não tem como ela ir para o céu, porque ela não acredita no céu. Louvado seja Deus, tá bom? E quando ele continua falando aqui acerca do poder da palavra de Deus, ele diz mais assim, e esses sinais seguirão os que crê. Então você creu, você tem sinais. Se você acredita em Deus, você aceitou Jesus, se batizou, você ali agora passa a ter sinais na sua vida. E quais são os sinais que te acompanham, né? Ele diz assim, os que crê em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ou seja, quando nós cremos e acreditamos e somos batizados, automaticamente nós recebemos a autoridade de expulsar demônios, orar pelo enfermo, orar pelo doente. Nós também recebemos aí os dons espirituais, né? Ele diz aqui que receberão os dons de língua, falarão em línguas, né? E ele diz mais, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, tá bom? Então que Deus te abençoe, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração acerca do batismo, que você possa aí ser abençoado com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vou fazer uma oração por você e pedir para que Deus abra o teu entendimento. Você que ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Você que não é batizado, busque o entendimento do batismo e se batize para que Deus possa salvar a sua alma, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento eu te apresento cada pessoa que vão acompanhar esse ensinamento, essa oração, essa pregação, Pai. Que o Senhor abra os olhos, abra o entendimento, que o teu Espírito Santo visite essas pessoas, que essas pessoas se convençam dos seus pecados e confesse a Ti, Senhor, que essas pessoas aceitem a Ti, Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da sua vida, Pai. E se tiver alguma pessoa enferma também, Jesus, através dessa oração, que essa pessoa vai ouvir, que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja salva, seja sarada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo nessa tarde, nesse dia, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receba o teu milagre, meu irmão. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, tá bom?